Olá pessoal, eu vou dar continuidade à aula de oficina de revisão textual e eu vou começar pela correção daquele exercício que eu prometi, deixei no AVA para vocês fazerem aquela segunda parte do texto, aquele texto sabotado, né, em que eu mexi nos pronomes demonstrativos e vocês tinham que achar aquilo ali e corrigir ou manter do jeito que está. Então, o fragmento de texto era o segundo, era o último parágrafo daquele texto que eu passei para vocês. E eu já marquei aqui em vermelho os pronomes que a gente vai estudar e a gente vai dar uma olhada aqui e ver como é que eles estão. Começa com este aqui, ó. Este diagnóstico de Ronaldo está certo. Se você observar, não tem cabimento usar o este, justamente porque não há aqui uma referência a um diagnóstico a dois diagnósticos anteriores e o último que estaria certo. Não. Há apenas um diagnóstico, portanto, a relação é uma relação situacional, em que existe um eu e o conceito que é o diagnóstico, e entre esse eu e esse diagnóstico existe uma linha reta, portanto, não tem cabimento usar o este, não existe aqui uma intenção endofórica, né, de marcar posições de palavras no texto. Eu continuo. Considere-se este exemplo. Agora sim, este faz sentido. Por quê? Porque ele é um este catafórico. Esse este aí tem valor de o seguinte, né? Considere-se o seguinte exemplo. Então, todo este, isto, esta, que tiver valor de o seguinte, então ele vai ser catafórico, portanto, esse é um emprego não deítico, né? E sim um emprego endofórico, portanto, essa palavra está bem empregada aí. Ela anuncia cataforicamente algo que vem posteriormente. Aí continua. Estes profissionais são Dorival Júnior, entre outros. Estes profissionais são Dorival Júnior, Enderson Moreira, etc. Etc não, peraí, etc não se usa etc para gente. Nunca use, não erre como este professor aqui errou. Né? Não se usa etc. Você diz assim, e outros, etc é para coisa, etc quer dizer e outras coisas. Então não use nunca etc para seres humanos, né? Mas vamos lá, estes profissionais não tem cabimento ser estes profissionais. Se houvesse aqui, olha, tá, 6 profissionais. Se houvesse dois grupos, um grupo de 4 profissionais mencionados anteriormente e um grupo de 6 profissionais, que seriam estes, aí faria sentido usar estes. Então, os primeiros e os últimos. Mas não é o caso, então, esses profissionais. Continuo. O futebol brasileiro só tem a ganhar se mais gente conseguir isto que Ronaldo pregou um ano atrás. Não tem cabimento isto, porque está o autor aqui, que é o autor do texto, é o eu, né, e tem um isso, uma coisa qualquer que foi mencionada anteriormente. Portanto, não se justifica o emprego desse isto. Portanto, é isso que Ronaldo pregou um ano atrás. E que parece estar fazendo neste ano. Neste ano faz sentido, porque este ano é o ano de 2022. Reparem que aqui, olha, ele está mencionando alguma coisa no passado, que é o ano 2021, e o este ano é o ano em que o autor do texto vive. Então, este aí é o autor se relacionando com o mundo à sua volta, com o tempo em que ele se encontra. Portanto, aqui é um emprego deítico, em que o eu está num ano, no caso, o ano que ele vive, que é o ano de 22. Reparem, inclusive, que em situações do tipo parabéns para você, nesta data querida, eu fico às vezes constrangido, às vezes de 20 pessoas cantando parabéns para você numa festa. Eu sou o único que diz nesta data querida, porque eu estou dentro da data, não faz sentido ser nessa. Fiquem atentos a isso. Sempre que você usar este ano, está falando do ano que você vive. Né? Se você está falando de o ano de 1500 foi um ano muito importante para os lusitanos, porque nesse ano eles descobriram o Brasil, aí faz sentido ser nesse ano, porque é um ano em que eu não vivo. Agora, todo ano que eu vivo tem que ser este.
né? Por uma questão de deixis. Então é isso, está corrigido. Então vamos passar para o nosso outro assunto, que é o assunto da aula de hoje, o assunto desta aula, né? Que é também um assunto que leva muita gente a se confundir, principalmente quem não é da nossa área, quem não é da área de língua portuguesa. É muito comum uma pessoa ser um bom redator, escrever bem, dominar vários aspectos da norma padrão, mas chega na hora da crase, aí tem problema. Então, agora e na hora de nossa crase, realmente o pessoal que é bom, ainda assim dá uma derrapada. A gente vai falar um pouquinho a respeito de crase. O que é crase? Crase, é importante que fique claro, não é a contração de A com A. Crase é a contração de A com A, de E com E, de O com O, enfim, duas vogais idênticas. Crase é a contração total de duas vogais idênticas. Essas vogais idênticas podem ser todas as vogais possíveis. Por exemplo, quando tem uma expressão, eu vejo que é um problema de crase que leva muita gente a errar a expressão todo mundo. Todo mundo vê a festa. Como você sabe, a expressão todo mundo é uma expressão hiperbólica. A gente sabe que não é o mundo inteiro, mas a intenção é essa. O mundo inteiro vê a festa. 7 bilhões de seres humanos. Essa é a expressão. Como a expressão é todo mundo, quer dizer, o mundo inteiro, tem de escrever todo o mundo. Eu vejo muita gente boa escrever todo mundo. Por que a pessoa escreve todo mundo? Que quer dizer qualquer mundo. Todo mundo quer dizer qualquer mundo, quer dizer o mundo inteiro. Por que a pessoa escreve todo mundo vê a festa? Porque o ozinho do o mundo, ele craseia com o o final do todo, e aí a pessoa não ouve, como ela não ouve na hora de reproduzir por escrito, ele não se dá conta nem que tem aquele o ali. Esse é um problema de crase também. Mas a crase mais famosa, que a gente conhece, evidentemente, é a crase da preposição a com o artigo feminino a, né? Porque são dois A's. Há uma superposição entre o a preposição e o a artigo, e a gente chega a um fenômeno da crase que o espanhol não tem, porque a preposição é a e o artigo é lá, então não vai nunca crasear a com lá. O francês também não tem, porque a preposição é a e o artigo também é lá, também não existe crase, mas o francês vai ter suas crases, o espanhol vai ter suas crases, não necessariamente é representado por sinais gráficos diacríticos, no caso acento grave, que marca que aquele A ali são duas palavras, porque isso é importante. É preciso ter em mente que um A com acento grave equivale a duas palavras, o A preposição e o A artigo, né? Então é importante que isso fique claro, porque é uma maneira que você tem de raciocinar e de até ensinar para alguém como é que ele vai saber que aquele A ali são duas palavras. Uma boa solução é você pegar a palavra que está depois, que deve ser um feminino, passar para o masculino. Se virar um ao, é porque aquele A é craseado. Se não virar ao, não é. Aliás, esse é o melhor macete de crase que eu conheço, que a tia ensinou, né? Então, refiro-me à aluna, tem ou não tem? Bota aluno. Refiro-me ao aluno. Se é ao no feminino, no masculino, é A com acento grave no feminino. É bastante razoável esse macete, foi um macete que a tia me ensinou, imagino que vocês conheçam também. Um dado importante, isso eu percebo também no usuário brasileiro, eu não sei se isso é uma questão de dialetação brasileira, não sei, nunca cotejei, não sei como seria no caso de Portugal, Angola, Moçambique, mas no nosso caso eu percebo que é mais fácil a pessoa botar o acento grave naquilo que ela sente intuitivamente que não é um artigo do que que não é um artigo do que no artigo propriamente dito. Então é muito quando o usuário percebe que aquilo não é artigo, ele tende a botar logo o acento. Então me refiro a você, já boto o acento. Eu me refiro a essa pessoa, já boto o acento marcando uma crase que não existe. Essa sensibilidade de que não está diante de um artigo leva a pessoa a ficar insegura e já mandar o acento. Então, é mais difícil errar o A de um dia a casa cai do que errar o A do refiro-me a essa pessoa, né? Em que esse A do a essa pessoa, a pessoa tem a sensibilidade de que está diante de um A esquisito, né? Que merece algum tipo de marcação. Aí vai e bota o acento grave. Está escrito pessoa aí atrás, o meu quadradinho está ali em cima da palavra, eu não sei tirar isso, mas eu espero que não atrapalhe a vida de vocês aqui na aula, mas aqui atrás está escrito a palavra pessoa. Deixa eu continuar. Então,
Outro dado importante é que a posição, tanto da preposição quanto do artigo, é uma posição proclítica, ou seja, ela está colocada antes de alguma coisa. A preposição, aliás, o nome já dá spoiler, né? Preposição, em que pré quer dizer antes e posição é posição, ou seja, preposição quer dizer posição pré, posição antes. E o artigo também é necessariamente proclítico. A diferença é que o artigo fica exclusivamente antes de substantivo. Já a preposição não, ela pode ficar antes de substantivo, mas pode também ficar antes de verbo, antes de pronome, antes de advérbio, enfim. A preposição é mais democrática. O artigo é mais seletivo, ele só fica diante de substantivo, ainda que exista entre esse artigo e o substantivo um adjetivo. Refiro-me à bela aluna. A bela aluna, em que bela, que é adjetivo de aluna, e esse a é craseado porque é um a que se refere a esse aluna, e é possível ter um adjetivo no meio, né? Então, é possível haver um adjetivo, mas o substantivo é aquele que permite realmente a presença de um artigo. É por isso que é impossível haver um acento grave no a de refiro-me a essa pessoa. Por quê? Porque o refiro-me até entrou com a parte dele, que é oferecer a preposição a. O problema é o essa, que não entrou com a parte dela no sentido de pedir um artigo. Essa é uma palavra que nunca pede artigo, né? Eu não digo ou esse aluno é muito bom, ou essa aluna é muito boa, ou você é um bom aluno que eu tenho, e você é uma boa aluna que eu tenho. Não existe isso. Essas palavras não admitem artigos, então se elas não admitem artigos, elas não vão dar ensejo a um a com acento grave diante delas, né? É isso. Aí eu preparei, deixa eu ver aqui, a palavra é essa, em situação alguma foi o que eu disse, ela admite artigo, por isso que não vai haver nunca o a essa. Aí eu preparei aqui um testezinho aqui para a gente refletir, a gente vai fazer aqui em tempo real isso. A gente vai ver aqui, eu botei o refiro-me a um monte de coisa, né? Em que refiro-me vai pedir a preposição a, e essas palavras que estão aqui do outro lado são palavras que vão ou não pedir artigo e, portanto, vão ensejar ou não a presença de um acento grave, indicando ali que existem duas palavras e não uma. Em princípio, todos esses as aqui são as preposições do refiro-me. A gente tem que testar para ver se as palavras do lado de cá pedem o artigo para poder haver a grande coincidência que se chama crase. Refiro-me a você é um caso em que eu não tenho um a marcado com acento grave, simplesmente porque eu refiro-me pede o a, mas o você não pede artigo, então vai ficar do jeito que está, refiro-me a você. Refiro-me a essa cidade, ou a essa cidade, aliás, eu dei o exemplo do essa ainda agora. Essa é uma palavra que não admite artigo. Se ela não admite artigo, não vai haver nunca acento grave marcando uma crase. Refiro-me a voltar cedo da festa e não ficar lá, uma frase assim. Eu botei só um pedacinho de frase, mas tem esse sentido. Refiro-me a voltar cedo da festa e dormir cedo, porque amanhã tem prova. Refiro-me a voltar. O refiro-me a, ok, certíssimo. O problema é o voltar, que não vai pedir artigo. Se ele não pede artigo, não tem coincidência. Se não tem coincidência, não tem crase. Refiro-me à Bahia. Reparem, refiro-me à Bahia e refiro-me a Santa Catarina. Desses dois eu preciso observar o seguinte. A língua portuguesa é uma língua que tem uma especificidade interessante no que diz respeito ao emprego do artigo diante dos topônimos. O que são topônimos? Topos quer dizer lugar, ônimo quer dizer nome. Topônimo quer dizer nome de lugar. E a língua portuguesa tem um emprego sui generis, né, do artigo com esses topônimos, porque é alguma coisa assim absolutamente irregular, mas é um milagre que nós todos sabemos. Até lugar que a gente nunca foi na vida, a gente sabe se tem ou não artigo diante deles. Por quê? Não faço ideia, mas isso faz parte do nosso uso, faz parte da nossa intuição de usuários da língua portuguesa. Então, se você, por exemplo, nunca foi a um lugar chamado Turiaçu, Turiaçu é um bairro que fica no Rio de Janeiro, ali entre Rocha Miranda e Madureira, né? Ali Turiaçu. Você pode nunca ter ouvido falar nem de Turiaçu, mas eu tenho certeza que se você
usar a palavra Turiaçu, você vai dizer assim, eu moro em Turiaçu, ou eu não moro em Turiaçu, eu saí de Turiaçu, ou seja, Turiaçu é uma palavra que não pede artigo. Uma palavra como Flamengo, o bairro Flamengo, eu moro no Flamengo, ele pede o artigo masculino. Do lado do Flamengo tem Botafogo, eu moro em Botafogo, sem mais nem menos, um do lado do outro, já perdeu a preposição. Eu moro em Copacabana, eu moro em Copacabana, não tem. Moro em Ipanema, não tem. Já entendi. Quanto mais para lá, não tem artigo. Moro no Leblon, pronto, apareceu um artigo, só que masculino, enfim. Não tem sentido, não tem lógica. O que tem é o seguinte, nós conhecemos. Então, Bahia e Santa Catarina são dois estados do Brasil, dois estados da federação, e não existe nenhuma lógica aqui. Eu não posso dizer assim, não existe uma regra. Todo estado tem artigo, todo estado não tem, todo país tem, todo país não tem. Brasil, por exemplo, tem, mas é masculino, né? Portugal, que descobriu o Brasil, não tem, né? Então, moro em Portugal, não moro no Portugal. Moro em Brasil, não é, moro no Brasil, né? Mas a França já pede, ou seja, não tem lógica. Repare então que Bahia e Santa Catarina, eu refiro-me a Bahia, refiro-me a Santa Catarina. Eu me lembro que no tempo que eu era professor de cursinho, né, eu dava aquele macetezinho, vocês devem conhecer. Se quando eu venho da, quando eu vou, craseio a. Se quando eu venho de, quando eu vou, crase para quê? Era isso que a gente brincava lá na sala lá do terceirão, né? Então a gente fazia assim, se eu venho da Bahia, eu vou à Bahia, com crase. Se eu venho de Santa Catarina, eu vou a Santa Catarina sem crase. Quando eu venho da, quando eu vou, craseio a. Quando eu venho de, quando eu vou, crase para quê? Né? Era esse o versinho lá daquelas aulas já distantes. Mas, enfim, faz sentido, refiro-me à Bahia, mas faz sentido, refiro-me a Santa Catarina sem. Refiro-me à sua mãe. A palavra sua é uma palavra, um pronome possessivo. Os pronomes possessivos selecionam ou não artigo. É uma questão mais dialetal no Brasil do que propriamente de norma padrão. Na verdade, tanto vale botar artigo diante de seu, ou de teu, ou de meu, quanto vale não botar, né? Isso é uma questão mais dialetal, é mais comum no Rio de Janeiro, no Sudeste, haver mais artigo, vou na casa do seu pai, do que, por exemplo, no Nordeste, eu vou na casa de seu pai, vou à casa de seu pai. É mais comum no Nordeste não botar artigo diante do seu, e no Sudeste, Rio, São Paulo, botar o artigo diante do seu. Tem um estudo interessante no livro Como Falam os Brasileiros, da Diná Calu e da Ione Leite, que trabalha com isso e dá números, né, e comprova isso que eu estou dizendo. Mas, enfim, de qualquer maneira, é opcional. Me lembro da canção do Chico Buarque, Para Todos. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio brasileiro. Repare, o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Você viu? Pode usar, pode não usar, aí no caso o Chico Buarque escolheu botar ou não um artigo, porque ele precisava da métrica, né? Então ele escolheu, e num caso ele botou, no outro não botou. Num texto referencial, numa dissertação, num texto mais, vamos dizer assim, formal, é legal você escolher um dos dois para fazer, e não como na canção. Canção pode, porque é um outro gênero textual que tem essa liberdade, mas num texto referencial, num texto formal, o ideal é você escolher um dos dois. Se você, na primeira linha, você usou o seu, vai com esse o diante de qualquer possessivo. Bota artigo diante de qualquer possessivo. Se você não usou, não põe ao longo do texto todo. Mas, enfim, refiro-me à sua mãe, é opcional, então você pode tanto dizer refiro-me à sua mãe com o acento marcando a crase, como à sua mãe com acento não marcando, sem acento, só a preposição pura. Refiro-me a duas alunas, nenhum sentido, botar acento. Refiro-me a quem já saiu da sala, também nenhum sentido, botar acento. Refiro-me àquele professor. Aqui eu tenho que marcar com a crase. Lembrando que a crase da preposição a é com o artigo a, mas eventualmente com a primeira letra a dos pronomes
demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Aqui não tem questão de ser masculino ou feminino. Por quê? Porque a crase é na cabecinha aqui da palavra, e a cabeça da palavra começa com A e a crase se dá assim. E aí você há de me perguntar, por que com a palavra aquele existe crase e por que com algum, por que não existe o algum craseado, né? Porque já que tem um A e um algum, justamente a gente diz assim, refiro-me a algum professor. E você vai dizer assim, mas eu posso decidir botar crase aqui no algum? Não, você não pode decidir, eu vou explicar por quê. Não é regra, não estou mandando nada, eu estou só mostrando uma tendência da língua portuguesa. Repare o seguinte, o pronome aquele, aquela, aquilo, é um pronome que admite a contração com outras preposições. Então, eu estava naquele lugar, eu estou falando daquilo. Repare que o de junta com aquele, com aquilo. O em junta com aquele, com aquilo. Mas ele não se junta com algum. Então, eu estou falando de algum aluno. Eu não digo da algum aluno. Eu estou morando em algum lugar. Eu não digo na algum lugar. Não contemporaneamente. Ou seja, o algum não admite a contração com preposição. O aquele admite a contração com preposição. Se aquele permite daquele, naquele, é por isso que ele permite a crase do aquele. Se algum não permite na algum, da algum, é natural que ele não permita também a crase do A com o algum. Tá certo? Bom, gente, então é isso. Obrigado aí pela presença de vocês e a gente se encontra por aí. Valeu? Tchau, tchau. Até a próxima.